Criaturas, eis-me aqui mais uma vez, agora para falarmos sobre a terceira geração do modernismo, também conhecida como pós-modernismo. Qual o contexto? Em que momento acontece esse pós-modernismo? Ele vai ocorrer a partir de 1945, por isso que também é chamada geração de 45. Ele vai durar mais ou menos até 78, até 1980. O que estava acontecendo? A morte do Mário de Andrade, ele morreu de infarto, na época ter um problema cardíaco era uma sentença de morte, porque praticamente não havia tratamento. Tá? Acontece em 45, mais precisamente em agosto de 45, o final da Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O maior atentado terrorista da história mundial. Não foi o World Trade Center. Hiroshima e Nagasaki matou muito mais. Acontece a queda de Vargas em 45, tá? O que não quer dizer que acabou Vargas. Esse foi o fim do Estado Novo, o fim da ditadura. Depois ele vai ser reeleito e vocês vão ver isso em história. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O mundo vai se dividir entre capitalismo e comunismo. Não vamos entrar no mérito se existiu comunismo ou não existiu comunismo, se existe capitalismo ou não existe capitalismo. Tá? Isso não nos interessa no momento. O que nos interessa é que o mundo foi dividido entre Estados Unidos e a União Soviética. Um bloco apoiava os Estados Unidos, o outro bloco apoiava a União Soviética. Com isso, acontece o quê? A invasão da cultura estadunidense no Brasil, em 1950. Vocês vão ver isso, se vocês verem fotos da época, por exemplo, vocês vão ver a cultura dos Estados Unidos presente no Brasil de forma assim avassaladora. Acontece também o grande momento econômico em 56, com a chegada ao poder do Juscelino Kubitschek. Essa era a moda nos Estados Unidos e essa era a moda no Brasil. Se vocês verem filmes da época, se vocês verem novelas da época do Brasil, o que você não vê é isso. É esse modelito, é esse estilo de vida. Por quê? Porque é a invasão dos Estados Unidos em todo o bloco que é chefiado, digamos assim, pelos Estados Unidos. O lema do Juscelino Kubitschek era o quê? 50 anos em 5. Então, vai haver um boom econômico muito grande, prometido, inclusive, a construção de Brasília. Tá? Como eu disse, também chamada geração de 45. Acontece o primeiro Congresso de Escritores do Brasil que atesta a maturidade literária brasileira. O que quer dizer maturidade literária brasileira? Quer dizer, sim, nós temos uma literatura com características próprias, sem a influência direta de outras literaturas, construímos algo que é nosso, que não existe em outro lugar. Porém, esse Congresso e essa geração de 45 vai propor uma retomada do formalismo nas construções, sejam poéticas, seja na prosa, seja no que for. Vão surgir também novas revistas literárias, como a revista Clima, a revista Orfeu e a revista O Edifício. As crônicas de Rubem Braga estão no auge. Por quê? Porque a crônica é uma literatura, um texto muito instantâneo. O que é uma crônica? Uma crônica é um texto que trata de temas atuais. Ela vai tratar de um tema atual, de forma rápida, mais ou menos no máximo do tamanho de um pequeno conto, e provavelmente vai embrulhar o peixe no outro dia no mercado, porque publicada em jornal, ela é uma coisa para ser lida, digerida rapidamente e assimilada. Deu. Mês que vem, ela não interessa mais. A semana que vem, não interessa mais, é outro assunto. O que não quer dizer que isso não tem um valor literário hoje em dia. Através de crônicas do Rubem Braga, tu compreende a época em que o Rubem Braga viveu, por exemplo, como qualquer outro texto literário. A poesia modernista vai começar a fazer uma pesquisa sobre linguagem. O que isso está aparecendo? Que algo novo está surgindo, ainda que se proponha a retomada de rigor formal. Tá? O que mais? Essa poesia vai ter um traço formalizante que eu falei, vai valorizar a palavra escrita, vai ter uma releitura dos costumes regionalistas, lembram do regionalismo? Então, vai se intensificar o regionalismo, vai se ir mais a fundo. Essa poesia vai passar a ter um caráter existencialista e social, né? Vai tratar de questões sociais, das questões do ser humano, né? A vida está mais dinâmica. Nós já tínhamos na época televisor, telefone, automóvel, né?
tudo aquilo que a gente vê que se via nos filmes dos Estados Unidos começa a chegar de forma maciça ao Brasil em função dessa invasão estadunidense. Quem são os autores dessa geração? Os principais, tem muita gente boa. Mas vamos ver os principais para não ficar cansativo. O Guimarães Rosa, que tem uma obra chamada Sagarana. Me desculpe, Guimarães Rosa, mesmo que se revire no túmulo agora. Eu acho Sagarana extremamente chato, mas em compensação, ele tem Grande Sertão Veredas, que é maravilhoso. O que traz de bom no Grande Sertão Veredas? Essa imagem que eu coloquei é da minissérie, que também é muito boa. E a minha imagem, como você pode ver, tapou o Tarcísio Meira ali. Desculpa, Tarcísio Meira. Tá? Mas o Grande Sertão Veredas tem o quê? Tem a história de amor entre dois homens. É um amor que fica nas entrelinhas, que não é declarado. Qual é o segredo no final? Que um desses homens não era homem, era de Adorim. Dei spoiler, né? Problema de vocês. Quem mandou vocês não lerem nem verem a minissérie. Lígia Fagundes Telles vai ter Ciranda de Pedra e As Meninas. As Meninas é uma obra que vai lá de 76, tá? E que vai falar sobre ditadura militar. Clarice Lispector merece até um capítulo à parte. Né? Não vou fazer isso porque é muito cansativo, mas merece. Ela é quem inaugura, quem traz, quem se aprofunda mais no que se chama de romance psicológico. Ela tem como obras exemplares A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela. Do que fala A Paixão Segundo GH? Digamos, é uma via crucis do ser humano. Vão ler e vão delirar depois. É quase como, né, usar um psicotrópico, ler A Paixão Segundo GH. Porque tu mergulha com ela nessa via crucis do mesmo jeito que a personagem. A Hora da Estrela vai falar da Macabeia. A Macabeia, a pobre da Macabeia, não existe enquanto ser social. Ela é nada. Ela é alguém que sonha, porque tem o direito de sonhar, mas que no contexto, na sociedade, ela não é ninguém na fila do pão. Ela não faz falta. Tá? Isso é triste, extremamente triste, mas é uma realidade. Claro, é uma visão de uma mulher branca nos anos 50, 70, né, nesse período entre os anos 50 e os anos 70, da sociedade e da mulher nordestina em sociedade. É a visão, mas não deixa de ter um quê de realidade. João Cabral de Melo Neto é o poeta chamado o poeta engenheiro, porque para ele as palavras são como blocos. Ele é autor de uma maravilha chamada Morte e Vida Severina. Como vocês podem ver, o regionalismo continua tratando das questões de determinada região, da região X, da região Y, no caso do Nordeste, da questão dos retirantes nordestinos, no caso da Macabeia, ela é uma nordestina que vai para São Paulo, no caso do Morte e Vida Severina, é praticamente uma odisseia, né? E aí, olha, quem quiser fazer um trabalho, né, sobre isso é interessante, um comparativo. E há, em algum lugar da internet, uma animação de Morte e Vida Severina. Se eu achar o link, eu coloco lá na página, ali, para vocês verem o Morte e Vida Severina. Por que João Cabral de Melo Neto eu botei blocos? Porque isso é o prenúncio de algo que virá mais adiante. Essa questão de blocos, de montagem. Ariano Suassuna, o maravilhoso Ariano Suassuna, ele é um árduo defensor da cultura brasileira, sempre foi a vida inteira até a morte há poucos anos atrás, não lembro quando ele morreu. Ele é autor do maravilhoso Alto da Compadecida, que claro que eu não ia botar o livro, eu botei aqui, né, uma imagem do cartaz do filme, que não tem como separar o Chicó e o esqueci o nome do outro personagem, e o João Grilo, né? Não tem como separar esses dois personagens desses dois atores. Essa leitura, né, no cinema ficou maravilhosa. Quando puder assistir, assistam. Quando puder ler, leiam. Por que dos blocos? Porque logo em seguida virá o concretismo, que é uma nova escola literária e que nós vamos assistir e ficar sabendo dela na próxima aula, em breve. Muito obrigado e até mais, gente. Não se esqueçam que o Enem está chegando. Estudem, criaturas, estudem.